E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Essa aula é uma aula destinada exclusivamente para os alunos do segundo ano médio, tá bom? Hoje nós vamos apresentar para vocês um método eficaz para resolver sistemas de equações maiores, né? Porque o que a gente tinha estudado até então eram sistemas de equações de no máximo duas equações e duas variáveis, tá certo? O que agora a gente vai mostrar é um processo que é chamado método da eliminação de Gauss ou escalonamento, que vai servir para você resolver sistemas de equações maiores, ou seja, sistemas de equações a partir de 3 equações e 3 variáveis, beleza? Então, antes de mais nada, eu gostaria de fazer um resumo dessa técnica, tá? Que é chamada de eliminação de Gauss ou método de escalonamento. E ele vai ser uma técnica necessária para que a gente possa simplificar um sistema e simplificando esse sistema, a sua resolução ela fica mais fácil, beleza? Basicamente, o que a gente vai fazer nesse método do escalonamento ou nesse método da eliminação de Gauss é o que a gente fazia na resolução de sistemas menores através do processo da adição. Quer dizer, nós vamos multiplicar uma das equações por um determinado valor, somar com outra equação, com o objetivo de eliminar uma variável. Tranquilo? Para que vocês vejam a semelhança desse processo com o processo de adição, né, que a gente já estudou, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo. Notem que é um exemplo um pouco maior. Nós temos aqui 3 equações com 3 variáveis cada, tá certo? E o processo de escalonamento ou o processo de eliminação de Gauss vai tentar simplificar esse sistema. Ou seja, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos deixar 3 variáveis na primeira equação, 2 variáveis na segunda e apenas uma variável na terceira. De modo que, fazendo isso, eu posso encontrar na terceira equação o valor da primeira variável, substituir esse valor na segunda e encontrar a segunda variável, e com esses 2 valores eu venho na primeira equação e acho a terceira variável, tá certo? O meu planejamento inicial seria fazer isso aqui, ó, deixar x, y e z na primeira equação, y e z apenas na segunda e apenas z na terceira. Com isso, eu teria que eliminar o x aqui da segunda equação, o x da terceira equação e esse y da terceira equação. O meu planejamento é esse, tá? Lógico que nós vamos fazer uma eliminação dessa de cada vez. Começando por esse 3x aqui, ó. Então, eu vou tentar eliminar esse 3x aqui. E a gente viu que no processo da adição, para eliminar esse 3x, lá em cima eu precisaria de um menos 3x. Só que aqui eu não tenho menos 3x, eu tenho apenas x. Por isso se faz necessário multiplicar a equação de cima por menos 3 e somar com essa do meio. Fazendo isso, nós vamos ficar com a minha primeira equação intacta. Por quê? Porque o meu planejamento não é eliminar nenhuma variável da primeira equação. Então, a minha primeira equação vai ficar do jeito que está, não vou mexer nela. E essa operação aqui, ela vai eliminar esse 3x da segunda equação. Por quê? Porque eu vou multiplicar cada valor da primeira por menos 3 e somar com a de baixo. O resultado vai aparecer aqui, tá certo? Vou fazer aqui bem devagarzinho para vocês entenderem. Então, ó, eu vou multiplicar menos 3 por x, que vai dar menos 3x. Menos 3x mais 3x zerou, tá bom? Ó, então, menos 3 mais 3, zerou.
Continuando aqui em y, vou ficar com menos 7 vezes menos 3, que dá 21. Então, 21y com 5y vai dar 26y. Em z, 1 vezes menos 3 dá menos 3. Então, eu tenho menos 3z mais 2z, menos 3 mais 2 dá menos 1. Do outro lado da igualdade, eu tenho menos 16 vezes menos 3, que dá mais 48. 48 somado com 26, 74. Então, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei a equação de cima por menos 3 e somei com a do meio. Isso fez com que essa variável x que eu planejava eliminar realmente fosse eliminada. Então, já tornei o meu sistema um pouco mais simples do que ele estava inicialmente. Tranquilo? Mas só isso não me basta. Eu preciso também eliminar essas duas variáveis aqui, ó, o x e o y, a princípio, da terceira equação. Como eu não posso eliminar as duas ao mesmo tempo, eu vou optar por eliminar primeiro o x. E aí, para eliminar esse 5x, lá em cima eu tenho que fazer aparecer menos 5x. Para fazer aparecer o menos 5x, eu vou multiplicar a equação de cima por menos 5 e somar com a de baixo. Mesmo processo. Então, vou multiplicar todo mundo da equação de cima por menos 5 e somar com a de baixo. Quando eu fizer isso, eu vou eliminar essa variável x que eu circulei aqui. Querem ver? Menos 5 vezes x dá menos 5x. Então, menos 5 mais 5 dá 0. Zerou. Zerou x. Eu tenho menos 5 vezes menos 7, que dá 35, vai ficar positivo. Menos 1, 34. Eu vou ficar com menos 5 vezes 1, que dá menos 5. E menos 5 mais 3 dá menos 2. Do outro lado, eu tenho menos 16 vezes menos 5, que dá mais 80. Mais 80 com mais 14 dá 94. Então, note, a primeira etapa aqui foi concluída. Ó. Eu eliminei o x da segunda e da terceira equações. Tá certo? Para finalizar, bastaria que eu eliminasse o y dessa terceira equação. Só que eu estou vendo que, nesse caso aqui, ó, tá meio difícil eliminar o y, né? Ó, por quê? Primeiro, eu tenho valores grandes acompanhando o y e um não é múltiplo do outro. Então, ficaria meio complicado a gente resolver essa eliminação ou fazer essa eliminação com o y. Por isso, eu vou mudar um pouco os planos, tá? Se eu estou vendo que está complicado eliminar o y, eu vou optar por eliminar o z. Então, eu vou eliminar aqui, ó, o meu z. Para eliminar esse menos 2z, lá em cima eu precisaria ter mais 2z. Para transformar esse menos z em mais 2z, bastaria multiplicar por menos 2. E aí, quando eu fizer isso, olha o que vai acontecer. Eu vou multiplicar essa equação do meio por menos 2 e somar com a de baixo. Então, eu tenho 26 vezes menos 2, que dá menos 52. Menos 52 mais 34 dá menos 18, porque prevalece o sinal do maior, tá bom? Tenho também menos 2 vezes menos 1, que dá mais 2. Mais 2 menos 2, ó, pode ver que o z foi eliminado. E do outro lado eu tenho 74 vezes menos 2, vai ficar negativo aqui, vai ficar menos 148, né? Ó, 74 vezes 2, 148, sinais diferentes, o resultado fica negativo. Então, menos 148 mais 94. Prevalece o sinal do maior, 148 menos 94 dá 54. Então, essa equação aqui, ó, é a equação que vai substituir essa terceira aqui, tá bom? Para vocês verem o quanto esse exemplo ficou mais simples, perceba aqui, ó, eu vou pegar
as mesmas três equações desse escalonamento aqui, ó. Eu vou pegar essa primeira, vou pegar essa segunda e vou pegar a terceira simplificada, tá? A terceira mais simples que eu tiver. E vou reescrever o meu sistema. A primeira equação, sem alterações. A segunda equação escalonada ou eliminada, a variável x. E a terceira equação, eliminadas as variáveis x e z, visto que a gente percebeu ficou meio complicado eliminar o y, tá bom? E aí eu vou perceber que esse sistema está bem mais simples do que o sistema inicial. Porque eu posso vir aqui na última equação, ó, e passar esse menos 18 que está multiplicando por outro lado, dividindo. Então, vou ficar com menos 54 dividido por menos 18. Menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar a mesma coisa que 54 dividido por 18. Onde y é igual a 3. Então, com isso, eu encontrei o y desse sistema de equações, desse conjunto de equações, tá bom? Então, eu já achei a solução de y, beleza? Com esse valor de y, eu posso vir aqui nessa equação do meio, substituir o y por 3, né, que é o valor que eu encontrei aqui, para descobrir o valor de z. Então, vamos fazer essa substituição na segunda equação. Eu vou ficar com 26 vezes o y, que é 3, menos o z, que vai dar 74, tá bom? 26 vezes 3 dá 78, então 78 menos z é igual a 74. A pergunta que fazemos, qual é o número que eu preciso tirar de 78 para chegar em 74? Só pode ser 4. Então, veja que agora, além de ter o valor de y, eu também tenho o valor de z. Com esses dois valores aqui, ó, o valor de y e o valor de z, eu posso vir na primeira equação, substituir esses dois, encontrando assim o valor de x e solucionando o meu problema. Porque aí eu teria, ó, x menos 7 vezes o y, que é 3, tá vendo? Ó? Mais o z, que é 4. Tá bom? Então, eu tenho x menos 7 vezes o y, que é 3, mais o z, que é 4. Isso é igual a menos 16. Tá? Vou fazer aqui as continhas, né? Ó, menos 7 vezes 3 dá menos 21. Menos 21 mais 4 vai dar menos 17. Esse menos 17 passa para o outro lado, mais 17. Então, vai ficar mais 17 menos 16, onde x é igual a 1. E aí está resolvido o meu sistema. Então, a ideia aqui com esse procedimento é fazer repetidas operações para tentar tornar o meu sistema mais simples e, tornando esse sistema mais simples, ficar mais fácil a sua resolução. Tranquilo? Então, mostrei para vocês aí, através de um exemplo, como é que a gente aplica o método do escalonamento ou o método da eliminação de Gauss. Tranquilo? Bom, mostrei isso num exemplo, né, técnico, e agora vou mostrar isso para vocês num probleminha. Como é que eu poderia aplicar essa técnica num probleminha, tá? Então, o probleminha que eu escolhi para hoje foi esse daqui, ó. Para a festa do Natal, uma creche necessitava de 120 brinquedos. Recebeu uma doação de R$370. Esperava-se comprar carrinhos a R$2 cada, bonecas a R$3 e bolas a R$3,50. Se o número de bolas deveria ser igual ao número de bonecas e carrinhos juntos, a solução seria comprar. Então, eu tenho que saber qual dessas quantidades aqui está correta, tá bom? Então, o primeiro passo é você identificar
as informações do problema e quais são os valores desconhecidos. Tranquilo? Então, as informações do problema dizem que eu tenho 120 brinquedos e R$ 370. Vou chamar a quantidade de carrinhos de C, para você lembrar que é carrinho, ó, C de carrinho, tá bom? Cada carrinho custa R$ 2. Vou chamar o número de bonecas de B, para você lembrar, B de boneca, tá bom? E aí cada boneca custa R$ 3. E as bolas, eu não posso chamar de B, até para não confundir com bonecas, eu vou chamar de F, para você lembrar, bola de futebol, tá bom? Vamos chamar essas bolas de F, fazendo referência a futebol, onde cada bola de futebol custa R$ 3,50, tá bom? Além disso, ele disse no problema que o número de bolas de futebol deve ser igual ao número de bonecas e carrinhos juntos. Ou seja, o número de bolas é o número de bonecas mais o número de carrinhos. Tranquilo? Então, dessas 3 informações, cada uma delas vai me dar uma equação, tá bom? Vou começar dessa primeira informação aqui, ó. Eu tenho 120 brinquedos, alguns são carrinhos, outros são bonecas e outros são bolas de futebol. Então, se eu somar o número de carrinhos com o número de bonecas com o número de bolas de futebol, eu tenho 120 brinquedos. Tranquilo? Mas para comprar esses 120 brinquedos, eu disponho de R$ 370. Então, vou dizer aqui, ó, que cada carrinho custa R$ 2, cada boneca custa R$ 3 e cada bola de futebol custa R$ 3,50. Juntando os preços dos carrinhos com os preços das bolas, com os preços das bolas de futebol, eu chego no valor total R$ 370. Tá bom? Aqui, quando ele diz que o número de bolas deve ser igual ao número de bonecas mais carrinhos juntos, eu posso dizer isso aqui, ó. O número de bolas de futebol é igual ao número de carrinhos mais o número de bolas. Esse F que está aqui do lado esquerdo pode passar para o lado direito, ele está somando, vai passar subtraindo. Então, vai ficar 0 igual a C mais B menos F. Se 0 é igual a C mais B menos F, C mais B menos F também é igual a 0. Se 0 é igual a um número, esse número é igual a 0. Tranquilo? Mesmo procedimento da questão anterior. Deixar 3 variáveis na primeira equação, 2 na segunda e apenas uma na terceira. O meu planejamento inicial é deixar C, B e F na primeira, B e F na segunda, só F na terceira. É o meu planejamento. Não quer dizer que vai ficar assim. Vejam na questão anterior que nós fizemos um planejamento e no meio do caminho nós precisamos mudar esse planejamento para não complicar a minha resolução, tá bom? Mas mesmo assim, dando certo o planejamento ou não, eu devo fazer esse planejamento inicial, tá bom? E fazendo esse planejamento inicial, eu vou ver que primeiro eu preciso eliminar esse 2C aqui. Para eliminar 2C, lá em cima precisaria ser menos 2C. Quer dizer, eu vou ter que multiplicar a equação de cima por menos 2 e somar com a de baixo, tá bom? Feito isso, a primeira equação não vai ser mexida, né? Ó, a primeira equação, como eu não vou eliminar ninguém, ela vai permanecer do jeito que estava. C mais B mais F, 120. A alteração que eu vou fazer é para a segunda. Então, eu vou multiplicar de cima por menos 2 e vou somar com a do meio, com a segunda. Vai ficar, ó, menos 2 vezes 1. Aqui, quando não aparece nada, é 1, tá? Menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 2 dá 0. Zerou C, tá bom? Continuando. Menos 2
vezes 1 dá menos 2, menos 2 mais 3 dá 1. Tá vendo? 1B. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, menos 2 mais 3,5 é a mesma coisa que 3,5 menos 2, dá 1,5. Continuando, do outro lado eu tenho menos 2 vezes 120, dá menos 240. Menos 240 mais 370 seria a mesma coisa que 370 menos 240, que dá 130. Então, com isso, eu eliminei a variável C da segunda equação. Terminado isso, vamos para a próxima etapa, que é eliminar esse C. E aí eu vou ver o seguinte, que para eliminar C, ou eu multiplico a de cima por menos 1 para ficar menos C, ou mais fácil ainda, como é C e C, como são iguais, eu poderia muito bem pegar a de cima menos a de baixo. Então, eu teria C menos C, que dá 0. B menos B, que também dá 0. Então, na tentativa de eliminar o C, eu também elimino B, porque eu estou fazendo a de cima menos a de baixo. C menos C, zerou. B menos B, zerou. E aqui eu vou ficar com F menos F. F menos F dá F mais F, que dá 2F. Do outro lado, 120 menos 0, 120. Notou que do primeiro momento para o segundo momento, a equação ela ficou bem mais simples? Ficando mais simples, eu posso resolvê-la, né? Começando da equação mais simples, começando dessa terceira equação, onde 2F é igual a 120, então F vai ser o quê? 120 dividido por 2, ou melhor, 60. Como F é a quantidade de bolas de futebol, 60 bolas. Lembra que F é a quantidade de bolas. Eu chamei de F para você pensar em futebol. Futebol, bola, tá bom? Então, nessa primeira equação você já achou o valor de F. Pega esse valor de F e substitui nessa do meio, Vai ficar assim, B mais 1,5 vezes o F, que é 60, é igual a 130. 1,5 vezes 60 seria a mesma coisa que 15 vezes 6, Uma casa decimal eliminando um zero. Então, 15 vezes 6 dá 90. Então, P mais 90 igual a 130. Passa esse 90 para o lado de lá subtraindo. Nós vamos ter 130 menos 90, 40. B é o número de bonecas. Tá bom? E, finalmente, com F e com B, eu vou na equação de cima e substituo os dois valores que eu tenho para achar a última variável, que é C. Então, na equação de cima, eu vou ficar com C mais o B, que é 40, mais o F, que é 60, tem que dar 120. 40 mais 60 dá 100, passa para lá menos 100, 120 menos 100, 20. Ou seja, são 20 carrinhos. Se você quiser conferir se isso aqui condiz com o que o problema fala, lembre lá que são 120 brinquedos. Então, 60 mais 40, 100, com 20, 120 brinquedos. Tá bom? Cada bola custa R$ 3,50. Então, se eu multiplicar 3,50 por 60, vai dar R$ 210. Cada boneca custa R$3. Então, se eu multiplicar 40 por 3, dá 120. 210 com 120 dá 330, tá bom? E os carrinhos, cada um custa R$2. 20 carrinhos a R$2 vai me dar R$40, não é isso? Então, nós vamos ter 210 com 120 com 40, que deve dar lá o valor que eu preciso, né? Se você conferir aqui, opa, vamos voltar aqui, cada carrinho R$2,
cada boneca R$ 3 e cada bola de futebol R$ 3,50. Nós vamos chegar justamente aos meus R$ 370, tá bom? Então, feito isso, o meu problema está resolvido. São 20 carrinhos, 40 bonecas e 60 bolas. Minha resposta vai estar na alternativa E, tá bom? Então, essa daí é uma técnica que você pode utilizar para resolver sistemas de equações muito grandes, sistemas de equações maiores, tá bom? Você pode aplicar essa técnica da eliminação de Gauss ou essa técnica do escalonamento. Legal? Espero que tenham gostado do vídeo. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Bom, na sexta-feira eu coloquei esse desafio lá nas redes sociais, né? Tanto no meu Instagram quanto no Facebook. E hoje, segunda-feira, nós vamos ver a solução, vamos descobrir a solução desse desafio, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui a tela, onde ele diz o seguinte, tá? Uma empresa possui 500 equipamentos, uma parte dos quais processa apenas um produto X e a outra parte processa tanto o produto X quanto o produto Y, tá bom? Após uma análise, decidiu-se que 36% dos equipamentos que processam apenas X e 36% das máquinas que processam esses dois produtos sofrerão uma modificação para poderem processar um produto Z diferente de X e Y. Sabendo-se que, após a modificação, 278 equipamentos dos 500 iniciais passarão a processar exatamente 2 dos 3 produtos, o número de equipamentos que processam os 3 produtos será igual a... Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer uma análise macro desse problema, para que depois a gente possa fazer a análise mais detalhada. Tranquilo? Então, eu tenho 500 equipamentos, certo? Uma parte desses equipamentos vai processar somente o produto X. E a outra parte vai processar tanto X como Y. Ou seja, inicialmente você tem uma quantidade de máquinas que processa apenas um produto e a quantidade restante processa 2 produtos. Então, eu poderia pensar assim, ó, eu tenho uma quantidade N aí desconhecida de máquinas que processam tanto X como Y, e o que falta para completar 500, ou seja, 500 menos N, seriam as máquinas que processam apenas o produto X, tá bom? Poderia fazer o contrário, chamar essa primeira de 500 menos N, a outra de N? Poderia, mas por que eu estou fazendo desse jeito? Porque a gente está vendo que mais para frente as máquinas vão, algumas delas vão receber o produto Z. Então, essas máquinas aqui que processam X e Y são as que podem se candidatar a processar os 3. Essas daqui, elas vão se candidatar no máximo a processar 2 produtos. Tá? Então, por isso que eu chamei aqui, ó, essas máquinas que processam 2 produtos de N e o que processa apenas um produto, apenas o X, é o que falta, é a quantidade que falta para completar 500, tá? Porque, a princípio, eu só tenho esses 2 tipos de máquina. Uma quantidade processando 2 produtos e o restante processando apenas um produto, tá bom? Então, a princípio, a gente dividiu esses 500 equipamentos em 2 partes, não necessariamente iguais, tá? Uma quantidade processa apenas X e Y e a outra quantidade apenas X, tá bom?
Eu pretendo aí fazer uma modificação, fazer uma alteração. E nessa alteração, 36% dessas máquinas aqui, ó, elas vão passar a processar também Z e 36% dessas máquinas vão passar a processar também Z, tá bom? Então, 36% de cada quantidade dessa vão passar a processar também o produto Z, tá bom? Então, aqui a gente vai ter uma nova divisão, tá? Ao invés de agora você ter 2 divisões, você vai passar a ter 4. Por quê? Por que 4? Porque dentro dessas máquinas que processam X e Y, 36% vão passar a processar os 3 produtos, que é justamente o que eu quero descobrir, tá bom? E os outros 64% vão continuar processando só esses 2 produtos. Dessa outra quantia, 36% vão passar a processar X e Z, ou seja, vão passar a processar 2 produtos, e o restante, os outros 64%, vão continuar processando apenas um produto, tá bom? Então, dentro dessas 2 quantidades, cada uma delas, 36% vai passar a processar também Z e 64% vai continuar do jeito que estava, vai continuar processando aqueles produtos que já processavam inicialmente, tá bom? Então, a gente fez essa análise macro e agora a gente vai para uma análise mais minuciosa. Por quê? Porque o enunciado me disse que com a alteração, com a inclusão do produto Z, 278 máquinas passarão a processar apenas 2 dos 3 produtos. Então, dessa forma, quem é que vai fazer parte desses 278 máquinas? As máquinas que não tiveram a inclusão do produto Z aqui nessa primeira quantidade e as máquinas que tiveram a inclusão do produto Z nessa segunda quantidade, tá? Porque aqui, ó, nessa primeira quantidade, se você inclui Z, as máquinas passarão a processar os 3 produtos. Se você não inclui nada, elas vão continuar processando 2 dos 3 produtos, tá? Nessa segunda quantidade aqui, quando você inclui Z, você passa a processar 2 dos 3 produtos. Os outros 64% vão continuar processando apenas o produto X, tá bom? Então, eu preciso pegar aqui a quantidade que não sofreu a inclusão de Z, ou seja, os 64% desse valor aqui, e a quantidade que sofreu a inclusão aqui do produto Z, que seriam 36% dessa outra quantidade. Ou seja, para eu chegar nas máquinas que vão processar 2 dos 3 produtos, eu vou ter 64% dessa primeira quantidade. Por quê? Porque os outros 36% processando Z também vão estar processando os 3 produtos e não apenas 2 dos 3, tá? Então, eu preciso pegar a quantidade que não sofreu a inclusão de Z nessa primeira quantidade e a quantidade que sofreu a inclusão de Z nesta segunda. Então, seria 64% da primeira quantidade mais 36% da segunda. Então, ó, 64% da primeira quantidade mais 36% da segunda. Somando essas máquinas que continuam produzindo 2 produtos com essas máquinas aqui que passaram a processar 2 produtos, porque eu incluí Z ao produto X, juntando essas 2 quantidades, eu tenho as máquinas que vão processar 2 dos 3 produtos, que é igual a 278. Que isso foi uma informação do meu problema, tá? Com essa igualdade, com essa equação, me permite descobrir o valor de N, ou seja, me permite descobrir a quantidade de máquinas que, a princípio,
está processando 2 dos 3 produtos, a princípio, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos aqui aplicar uma propriedade distributiva, né? Então, vou multiplicar o 0,36 por 500, o 0,36 por menos n. Vai ficar assim, ó. 36 vezes 500 dá 18.000, duas casas decimais fica 180. 0,36 vezes menos n dá menos 0,36n, tá? Vou juntar agora o 0,64n com menos 0,36n, então vai ficar 64 menos 36 com duas casas decimais. E esse 180 vai passar lá para o lado direito, subtraindo, tá? Então, 64 menos 36 dá 28, então vai ficar 0,28n. E esse 180 vai passar para lá, subtraindo, ó, então vai ficar 278 menos 180, beleza? Vou fazer essa continha aqui, 278 menos 180, que vai dar 98, tá? Posteriormente, esse 0,28 que está multiplicando vai passar dividindo, tá? Mas para não ter muito trabalho para dividir esses dois números, o que eu vou fazer? Vou voltar duas casas lá em cima, duas casas aqui embaixo. Seria o mesmo de dividir, então, 9.800 por 28. Eu fiz essa continha já, deu 350. Tá? Então, 350 é a quantidade de máquinas que, a princípio, está processando apenas X e Y. E 500 menos 350, ou seja, 150 máquinas, são as máquinas que estão, a princípio, processando apenas X, tá bom? Então, eu vou ter 350 máquinas inicialmente processando só X e Y e 150 máquinas inicialmente processando apenas o X, tá? O problema está me pedindo a quantidade de máquinas que vão passar a processar os 3 produtos. Ou seja, quem é que vai passar a processar os 3 produtos aqui? 36% dessa quantidade aqui, N. Por quê? 36% dessa quantidade que já processa X e Y vai passar a processar também Z. Então, a minha resposta não é o N, é 36% de N, que são as máquinas que vão passar a processar de 2 para 3 produtos. Então, seria 36% dessas 350 máquinas, tá? Eu vou fazer 36 vezes 350, vai dar 12.600, com duas casas decimais vai dar 126. Ou seja, as máquinas que vão passar a processar os 3 produtos são essas 126 máquinas aqui. Ou seja, a minha resposta está na alternativa A. A quantidade pedida aí é igual a 126 máquinas. Perfeito? Então, tá aí mais um desafio proposto nas redes sociais e resolvido aqui no YouTube. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá certo? E na próxima tem mais, beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!